Olá, nós iremos falar um pouco nesse momento sobre como deve ser feita a abordagem do paciente na consulta médica com suspeita de Covid-19. Muito bem. Primeiramente, o paciente tem que relatar todos os seus sintomas e o médico tem que estar atento a cada detalhe. A pergunta muito importante é se ele teve contato com alguém que teve Covid-19. Porque na maioria dos casos, quando você tem contato com alguém com Covid-19, certamente você vai ser infectado. E aí vem a pergunta mais importante. Há quantos dias você está apresentando os sintomas? Por que essa pergunta é importante? Porque nós precisamos saber em que dia da doença o paciente está, para poder saber se o paciente está na fase de replicação do vírus, se ele está na fase inflamatória ou se ele está nas fases mais avançadas, que é a fase trombogênica, dentre outras fases. Depois de saber qual é o dia da doença que o paciente se encontra, a gente vai agora classificar esse paciente. Essa classificação é saber quais são as comorbidades que esse paciente tem. Se ele tem diabetes, se ele tem pressão alta, se ele tem insuficiência renal, insuficiência cardíaca. E aí, a gente vai classificar esse paciente como sendo um paciente de alto risco, de médio risco ou de baixo risco para os agravamentos pela Covid-19. Essa classificação é muito importante, porque é ela que vai definir como será a abordagem desse paciente, como esse paciente será acompanhado. Se ele será acompanhado a cada 12 horas, a cada 24 horas, ou a cada 48 horas, 72 horas no máximo. Muito bem. Chegamos ao dia da doença, classificamos a fase da doença, se é a fase de replicação, a fase inflamatória ou a fase trombogênica. Agora, nós sabemos a classificação do paciente, se ele é um paciente do grupo do risco, se ele é de baixo risco, se ele é de médio risco ou se ele é de alto risco. A partir desse momento, aí você pode traçar qual será a sua estratégia para esse paciente. Eu, particularmente, com a experiência que adquiri em 11 meses acompanhando pacientes constantemente, manhã, tarde, noite, madrugada, uma convivência muito íntima com os doentes e com a doença, pude perceber algumas coisas. Uma delas é que a Covid-19 não se trata com receita. Os profissionais que estão atendendo os pacientes do grupo de risco e estão entregando apenas uma receita para esses pacientes estão cometendo um erro grave. Os pacientes com Covid, eles precisam de acompanhamento. Eles necessitam de uma supervisão médica. Na minha estratégia, eu faço uma supervisão a cada 12 horas com os pacientes. Eu mantenho contato direto com os pacientes para saber como eles estão durante a manhã, como eles estão durante a noite. E essa estratégia é que permite ter um controle se o tratamento realmente está causando o efeito, a eficácia desejada. Então, o nosso tratamento ele é baseado em uma supervisão. Ele é baseado num acompanhamento constante do paciente, que pode durar de 5 até mesmo 8 dias, aonde é feito o contato diariamente com o paciente, utilizando os recursos que nós temos de comunicação. Essa estratégia é fundamental para você ficar tranquilo
sabendo que o tratamento realmente está causando o efeito que você desejou. E caso haja algum sintoma, a necessidade de acrescentar algum medicamento, ou a necessidade de aumentar a dose, ou até mesmo de pedir algum exame, ou tirar uma dúvida, esclarecer alguma dúvida do paciente. Esse contato a cada 12 horas permite também ao médico aprender cada vez mais sobre a doença, conhecer como ela evolui ao longo dos dias. E é uma estratégia de muito sucesso. É dessa forma que nós fazemos o atendimento domiciliar dos pacientes com Covid-19, baseado nessa abordagem do paciente. O nosso objetivo não é entregar receitinha na mão do paciente, mas é ter absoluta certeza de que esse paciente que está sendo tratado está devidamente acompanhado e está apresentando melhora durante todos os dias do tratamento. É isso. É uma estratégia muito simples, mas que tem um resultado significativo, aumentando a nossa experiência no conhecimento da doença, aumentando a nossa experiência no conhecimento do efeito dos medicamentos que são utilizados e, principalmente, trazendo um resultado fantástico ao longo de todo o tratamento. É isso. Muito obrigado.